Finalmente, voltamos ao vivo, alguns probleminhas técnicos, a gente está ajustando, né, esse processo de transmitir online. É um grande ensinamento, um grande aprendizado para todos nós. Graças a Deus, voltamos e vamos continuar adorando o nosso Senhor. Nesse momento, eu queria ministrar algo no teu coração, você que está aí, na sua casa, sentadinho com a sua família, ou você está no seu quarto, ou você parou o seu carro em algum lugar, ou você está aí trabalhando e está no break, você está no Brasil, nos quatro cantos da terra, não importa, nós cremos que a presença do Senhor está na terra, agindo, fazendo uma grande obra por meio da pregação do seu Evangelho, o Evangelho de Cristo. Não vai ser diferente. Então eu coloquei algo assim para hoje, que está no meu coração essa semana inteira, um tema, né? Vivendo pela fé. É interessante, a gente vai bater um papo. Eu fiquei ali um pouquinho concentrado no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé, tem a alegoria dos heróis da fé, e eu peguei alguns textos bem conhecidos de muitos, e eu quero explorar isso um pouquinho, mas antes, porém, eu quero fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus, vá de encontro àqueles que estão nesse momento, Senhor, carentes de uma palavra de fé, Senhor, carentes, Senhor, de mais e mais da Tua presença, carentes, Senhor, Senhor, de esperança, em nome de Jesus, vá de encontro, Senhor, àqueles, e a sua igreja, Senhor, seja edificada, mesmo nesse tempo de crise, nesse tempo de pressão, em nome de Jesus, Senhor, e se tem vidas nesse momento que estão ouvindo essa mensagem e ainda não tiveram, Senhor, um encontro com a verdade, Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, poderosamente por meio do Teu Espírito Santo, através da mensagem, Senhor, lida, Senhor, falada, é a Tua mensagem, a mensagem de Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, fala conosco, ajuda-me, Senhor, a passar esse recado, para que nós sejamos edificados na fé e o Seu nome seja exaltado muito mais ainda, no nome de Jesus. Amém? Então, esse tema que está no meu coração essa semana, eu quero compartilhar com vocês. Estamos vivendo dias difíceis, dias de pressão total nos quatro cantos da terra. E eu quero desenvolver alguma coisa dentro desse pequeno tempo que a gente tem juntos aí, falar para vocês, se há algo que é dado por Deus, olha, dado por Deus, e que faz uma verdadeira diferença na vida do homem, isso pode ser chamado de fé, eu chamo de fé. Eu tenho vivido essas experiências, eu tenho aprendido a lidar com isso, eu tenho crescido nesse relacionamento com Deus por meio da Sua palavra, através da fé. Olha que legal, eu quero ministrar isso no teu coração. A fé é o meio criado por Deus pelo qual o homem recebe o favor de Deus. Esse favor, eles são inúmeros, mas principalmente o perdão dos pecados, a salvação, ou seja, a vida eterna, a salvação da alma, e também a garantia de que Ele está presente em toda essa caminhada aqui, Ele continua conosco, nós, todos os que recebemos Jesus Cristo, que cremos em Jesus, que fomos salvos por Ele, somos habitação do Espírito Santo, então Ele está em nós. Eu estou olhando para você, Ele está em nós. Todos vocês que creem, Ele habita em você. Ele revela essa palavra, Ele revela Cristo, Ele convence você. E a fé é o canal que Deus tem usado. Ele criou isso. Eu vou explicar um pouquinho mais. A definição básica, bíblica, ou seja, mais completa, né, sobre a fé, está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu escrevi aqui, estou me agitando aqui, estou melhorando aqui a minha leitura, eu uso óculos não é fácil nessa fase de idade. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 11, verso número 1.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uau! Então, ela é a certeza daquilo que eu quero. Se eu espero, eu quero alguma coisa, né? Então, eu não vejo aquilo, mas por meio da fé, então, segundo essa definição, eu posso ter tudo isso. Ou seja, eu posso ter acesso a tudo isso. Interessante, né? É por meio da fé em Cristo Jesus que eu tenho sido transformado, tido uma mente transformada por meio da palavra de Deus. Porque um dia eu criei, eu fui convencido por aquilo, pela mensagem da cruz. Interessante, né? Então, quando você tem um encontro com Cristo, você é uma nova criatura. Você não tem como negar isso. Você entra agora num processo de transformação dessa alma, dessa mente, para cumprir o propósito de Deus, que Ele já pré-estabeleceu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Interessante, né? Mas há um clamor do Espírito Santo. Eu leio aqui então, volto um pouquinho, em Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Interessante esta afirmação, né? Aquele que foi justificado por Cristo, meu justo é aquele que foi justificado. Ele estava condenado, agora ele foi absolvido por causa do julgamento de Deus, no qual, ao invés de Ele nos condenar eternamente à morte, Ele envia Seu Filho Jesus com propiciação desse pecado. Ele aplica a justiça dele. Nós recebemos o perdão. De condenados, passamos a nos tornar aceitos por Deus, justificados. Nos aproximamos de Deus por meio de Cristo Jesus. Como eu tenho acesso a isso? Por meio da fé. Então a fé é esse instrumento que Deus usa para que eu e você vivamos o novo de Deus, o plano dele, a nova vida, nos tornamos verdadeiramente uma nova criatura. Isso basicamente é o estado de você estar condenado diante da justiça de Deus e agora você está absolvido por causa da fé em Jesus Cristo. Eu não quero entrar muito no termo da justificação, mas eu quero explorar mais a questão da fé, porque é pela fé que agora nós vivemos. A fé em quem? No Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte e que vive e reina para sempre. Porque ele ressuscitou, nós também viveremos juntamente com ele. Interessante, né? Então essa afirmação, ela é tremenda, mas o meu justo viverá pela fé. Deus tem chamado a todos os salvos para uma caminhada de fé. Viver pela fé, eu escrevi aqui, é ter coragem de enfrentar os desafios da vida e ver a mão de Deus operando sobre eles. Interessante, né? Viver pela fé é enfrentar a realidade dura da vida, mas ter a convicção que Deus está contigo nessa caminhada. E aí a gente vai conhecer o poder de Deus operando em nós. Interessante, né? Por meio da fé. Em quem? No Filho de Deus e na sua palavra. E é isso que eu quero explorar um pouquinho. Eu tenho falado durante esse mês, basicamente a terceira, quarta mensagem, que eu tenho explorado a palavra de Deus, a significância da palavra de Deus. Você que está em Cristo, você não pode viver sem estar focado na palavra, porque ela que nos dá esperança. A palavra é Cristo. Ela nunca vai ser abalada. O sistema está abalado. Todo o globo está abalado. O caos econômico está aí. As soluções estão sendo buscadas cientificamente para combater o vírus. Mas a palavra de Deus já nos alerta sobre as vindas de tantos sinais e situações difíceis que nós enfrentaríamos.
E por meio da fé, nós ficamos firmes. Por meio da fé em Cristo, a sua palavra, nós estamos firmes. Podemos receber, como eu tenho falado, as pressões desse mundo, os storms, né? As tempestades. Mas a gente vai ficar ali, firme, porque a gente está plantado, fundamentado na rocha que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Eu quero usar uns exemplos aqui, vou usar 2 clássicos, para mostrar como é que Deus age. Como é que Deus age por meio da fé? A fé, no Velho Testamento, você não vê o termo fé explicitamente como está no Novo Testamento. Você tem Abacuque. Você tem Abacuque, a palavra fé traduzida um pouco mais profundamente do hebreu como fidelidade. O autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele está aqui parafraseando um pouquinho o Abacuque, capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano. Porque o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade. A fidelidade de Deus e também, por que não a sua? Você continuar crendo, você continuar perseverando na fé, porque é isso que vai te trazer estabilidade emocional. Porque é por causa das emoções, muita gente toma decisões que destroem vidas, a sua própria e de outros. A gente precisa ter uma emoção equilibrada, e a palavra de Deus nos dá isso. Por isso a gente precisa focar na palavra, crer nela, ministrar isso sobre você. A caminhada, ou a vida na fé, ou viver pela fé, é uma vida onde nós somos completamente, constantemente dependente de Deus. E como nós podemos depender de Deus? Por meio da sua palavra, viva e eficaz. Glória a Deus. Esse é um ponto. Quero usar aqui o exemplo de Abraão. Você pode lembrar de vários, de Noé em construir a arca, Daniel no Egito, Sansão, Jefté, você pode Elias, Eliseu. Você vai ver homens, você tem centenas de exemplos na palavra. Eu quero usar apenas 2, por causa do nosso tempo. Abraão, olha que interessante. Abraão, considerado o pai da fé, quando foi oferecer Isaque como sacrifício a Deus, creu que poderia trazer seu filho de volta. Ele creu, na mente dele, que Deus poderia trazer o filho dele de volta. Esse é o contexto. Vamos ver um pouquinho? Lá em Gênesis, capítulo, se eu não me engano, capítulo 22, no verso 5, diz assim, ele conversando, levando Isaque, conduzindo Isaque ao local de sacrifício. Você, se ainda não conhece, você lê a história de Abraão, muito linda. Começa lá, Gênesis capítulo 12, vai passeando, aí vem o 15, 17, você vendo ele fazendo aliança com Abraão, Deus fazendo aliança com Abraão. E é interessante que ele chega num momento muito especial e fala com os seus servos. E ele responde assim: disse Abraão aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, ele chama Isaque de rapaz, vamos até lá, depois adoramos. E depois de adorarmos, voltaremos. Interessante, ele diz para os seus servos assim, a convicção de Abraão: a gente vai lá adorar a Deus, e quando nós voltarmos, vai dar tudo certo. Ou seja, ele estava levando seu filho para sacrifício, para ser imolado, como Deus havia pedido. E aí você sabe da história, né? Você sabe o que acontece, né? Chega no momento exato, aquele momento exato, Deus, na hora que ele vai imolar o seu filho, Deus, vou parafrasear, para tudo, para tudo, para tudo. Deus dá um para tudo ali e é provido um cordeirinho, é provido um cordeiro. E aí, ali Deus recebe aquele sacrifício. O mais interessante é que ele recebe o sacrifício de fé de Abraão. Ele vê fé em Abraão. No coração de Abraão havia realmente acontecido um sacrifício.
E Deus se agrada disso. Resultado, ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse conceito de fé é muito lindo. Eu quero explorar isso aqui um pouquinho. A fé é algo maravilhoso. A gente não tem como desprezar, porque a gente só vive por causa da fé. Eu só estou aqui ministrando essa palavra a você porque eu creio nessa palavra. Eu creio que Cristo Jesus vive e reina para sempre, que Ele tirou a gente, eu sempre falo isso, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu estou aqui porque eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus poderoso, mas eu creio que em um Deus que se agrada quando nós cremos nele. Ele fica feliz, porque tudo que Ele preparou para o nosso bem, para o louvor da sua glória. Eu escrevi algumas coisas, mas eu quero me ater esse tempo, né? Abraão, ele realmente fez um grande, transformou assim, diria, posso usar essa expressão, se me permite, deu algo tremendo ao coração de Deus, porque o homem tinha pecado, lembra? O homem foi criado à sua imagem e semelhança. O homem não creu quando Deus falou, não coma dessa árvore aqui. Não faça isso, porque o dia que vocês fizerem, vocês vão morrer. E aí ele vem encontrando, durante a caminhada, passando depois de Noé, quando crê também em Deus e constrói a arca, ele encontra Abraão, apontando para o sacrifício de Jesus. Aquele ato de Abraão foi demais. Então a fé, ela é traduzida como atitudes que agradam a Deus. Vamos falar um pouco sobre Moisés. Estou nessa câmera aqui, você está me vendo? Essa câmera? Moisés, depois de tantos anos, 400 e tantos anos, 400 a 430 anos, cativo no Egito, Israel é convidado a ser liberto. E Deus usa Moisés, um líder, teve que crer. E aí, os textos bíblicos mostram tremendamente isso. Eu quero estar com você aqui nesse texto lindo. Vamos ver. Eu não posso esquecer, estava me esquecendo de uma passagem linda de Abraão, em Hebreus capítulo 11, que pela fé Abraão, quando Deus propôs a prova, eu vou ler aqui rapidamente, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque sua descendência seria considerada, Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos, poderia ressuscitar. E, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. É só para corroborar o que eu falei ainda há pouco. No coração de Abraão, ele cria que Deus poderia trazer Isaque de volta, porque ele tinha dado uma promessa, que aquele jovem também seria pai de multidões. Então, em nome de Jesus, é interessante, a palavra de Deus nos enche de fé, ela é a garantia, ela é o tratado de Deus para a nossa posteridade, para a nossa vida eterna e também para a nossa manutenção aqui. Voltando no caso de Moisés, olha que legal. Depois de Deus fazer tantos sinais, operar sinais, maravilhas, para libertar o povo das mãos de Faraó, lá do exílio, no momento quando parecia não haver mais solução, olha, quando parecia não haver mais solução, entra comigo na cena, Deus abre o mar para o povo atravessar. Imagine só, depois de tanta coisa ter ocorrido, Faraó ter sido quebrantado ali, não sei se foi, entendeu? Quebrantado, não sei se realmente, né? Porque tudo indica que não, até o fim ele foi lá e colocou os seus cavaleiros, cerca de 600 carros, com cada um com seu capitão, entendeu? Para perseguir, prender de volta o povo, para manter o povo escravo. Quando chega no mar, você conhece a história, no Mar Vermelho, quando chega ali, o que vai fazer?
mais uma vez, a fidelidade de Deus entra em ação. Levanta, vai, ele fala para Abraão. Vamos ler o que eu coloquei aqui no texto, por favor. Êxodos, capítulo 14, 16, e depois vamos a Hebreus 11, 29. Êxodo 14, 16, diz assim: erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Isso é a palavra de Deus. Como consequência, o que foi feito? A mão foi estendida. E porque foi estendida, o que aconteceu? O mar se abriu. Ou seja, houve uma atitude de fé. Em meio à palavra de Deus, em meio à ordem de Deus, em meio ao direcionamento dado por Deus, houve uma resposta àquilo. É isso que eu quero falar com a igreja. A fé é uma resposta. Deus espera que essa fé que está em nós responda positivamente ao que Ele espera. Interessante. Vamos ver aqui em Hebreus 11, 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Eu só estou aqui corroborando as duas fases, Hebreus junto com Êxodo. O que aconteceu com Moisés? Mais uma vez, a fé entrou em ação. Ou seja, não tem como eu e você existirmos sem fé. A gente é o resultado da fé. Por quê? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa salvação que eu estou falando, que eu vivo, que eu anelo a eternidade, ela aconteceu por meio da fé. E eu vivo por causa disso. A minha esperança está em Cristo, o ressuscitado, que vive e reina para todo sempre. Nós estamos caminhando aqui. Eu quero só usar esses dois exemplos para manifestar como é que Deus é fiel. A fé é o canal, portanto, a fé é o canal que Deus usa para o pecador. Hoje, ela é o canal para o pecador arrependido ser salvo. Ou seja, aquele pecador que se arrepende ter acesso à salvação, ter acesso à graça de Deus. Então, ela continua sendo. Deus sempre vem usando a fé para cumprimento dos seus propósitos. E é por meio dela que nós estamos vivendo pela fé. Não deixe a sua fé. Edifica a sua fé. Ou seja, tenha a sua fé edificada por meio da palavra. Dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos à voz do Senhor. É ela que vai te conduzir. Essa voz de Deus foi o que aconteceu lá. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi o que aconteceu com Moisés. E pensando atrás, foi o que aconteceu com Noé. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Daniel, foi o que aconteceu com todos, inclusive com Jesus, quando ele manifestou em carne. Quando Cristo foi manifesto em carne, para cumprimento do propósito de Deus, ele também manifestou. Ele obedeceu a palavra do Pai. Ele guardou e a praticou. Então, fé é praticar a palavra de Deus. Eu posso também traduzir pela fé, eu faço aquilo que Deus quer. Eu também sigo adiante como os meus antepassados seguiram. Interessante isso, né? Interessante. Glória a Deus. Por meio desta graça em Cristo Jesus, é que nós fomos alcançados para o louvor e glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é tão importante. Hebreus, continuando em Hebreus um pouquinho agora, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos desagradar a Deus. Nós não podemos. A gente desagrada a Deus, a gente fica desagradado também. A gente não fica legal, a gente fica instável. Começa só a buscar uma vida de prática na fé, prática da palavra, viver pela fé,
crer. O tema fé, ele no Antigo Testamento, ele é usado como constante confiança em Deus. Eles confiaram em Deus, eles confiaram na palavra de Deus, eles confiaram naquilo que os profetas traziam de Deus para o povo. É interessante porque a tradução traz você a entender que é uma profundidade de confiança, não é uma confiança qualquer. E não é diferente hoje. A gente só está numa etapa, num tempo chamado tempo da graça, essa dispensação da graça de Deus, o tempo da pregação do Evangelho. É tremendo. Deus continua agindo em favor de seu povo. Hoje, sua igreja está contida nela todos, israelitas e não israelitas. Todos os povos na terra, igreja do Senhor Jesus. Deus continua agindo em seu favor. Em relação a todas essas pressões, ou seja, as pressões desse dia, a fé na sua palavra continua sendo o meio para o homem ter acesso à graça salvadora de Jesus Cristo e também à sua sustentabilidade. Eu já falei sobre isso. Deus é fiel. Deus não somente salva, como Ele te sustenta. Ele salva você e te mantém até o dia que nós formos chamados, até o dia que Ele decidir nos buscar, até o dia que nós formos ao encontro dEle. Glória a Deus. Tremendo isso. O Espírito Santo nos conclama a nunca viver pelo que se vê, mas pelo que crê. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, só estou usando aqui versículos mais conhecidos, né? Muito conhecidos, bem conhecidos. Olha só, 2 Coríntios 7 diz o quê? Vamos ler, por favor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu estou usando a nova versão internacional, tá? Mais fácil para compreender palavras difíceis. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar, Ele que nos ilumina, nos dá entendimento, nos revela a sua palavra. Amém? Então, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Esse é o clamor do Espírito Santo nesses dias para nós. E eu escrevi algumas coisas aqui. Em meio à crise financeira causada pelo vírus, a igreja é instruída a viver pela fé. Não é fácil, mas é possível. Jesus falou que não seria fácil, mas Ele venceu. Ele não só venceu as pressões, Ele venceu o mundo. Eu já tenho falado sobre isso. Viver pela fé é exalar o fruto do Espírito. Não é ter momentos de fé, é ter uma vida inteira de fé. Interessante. É crer que Deus está agindo mesmo quando os olhos não veem. Viver pela fé é crer, é ter a certeza que mesmo que os seus olhos não estejam vendo, Deus está agindo, cuidando de tudo. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção. Eu quero que você tenha essa convicção. Eu desejo que você, seja renovado na sua fé. Ele nunca mudou, Ele nunca mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Interessante o verbo, né? Jesus Cristo é ontem, é hoje, é eternamente. Sempre será. Ele é eterno, Ele é um Deus atemporal. Nós estamos num espaço de tempo, Ele está fora desse tempo. Nós dependemos de crer, nós dependemos de exercer essa fé. Nós precisamos disso. Fé em quem? No Filho de Deus, na sua palavra. Não confie nas suas coisas, não confie no sistema desse mundo. Confie em Deus. Quanto ao vírus, já temos falado, tomem cuidado. Estou cheio de cuidado. Eu já passei dos 50. Eu tenho que tomar muito cuidado. É normal isso. Cuidado com a minha família, com o meu irmão, com os meus amigos. Eu sou um pastor, quase que temos contato com muitas pessoas. Então,
Tome cuidado, mas eu quero dizer para você que a fé, essa que, olha, te sustenta, essa que te deixa de pé, e essa que vai, com certeza, te levar a você focar na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero concluir com um texto bíblico, e eu escrevi aqui algumas coisas, nosso tempo já está chegando ao fim, temos aí mais uns 5 minutinhos. Portanto, a fé é a resposta do homem a Deus, por meio de suas atitudes. Viver pela fé é viver confiadamente em Deus e na sua palavra. Essa semana, um grande amigo meu me disse, eu não gosto muito dessas discussões. A filha dele, disse para ele, pai, eu não gosto muito dessas discussões, o anticristo está chegando agora, e agora, o que vai acontecer? E é uma pressão. Pai, sabe o que eu penso? Ele me contou isso. Se eu estiver bem com Deus, eu estou bem. Em outras palavras, se eu estou fazendo o que Deus quer, eu estou seguro. A fé nos conduz a cada dia a continuar crendo, porque a gente é direcionado pelo Espírito Santo a ler a sua palavra. E quando eu estou lendo essa palavra com você, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te trazendo mais fé, está edificando a sua fé. Então esse exemplo da menina foi muito legal. Em meio a tantas pressões do que vai acontecer, falei, eu quero andar com Deus legal, eu estou bem. Cara, para a gente andar bem com Deus, creia nele. A gente agrada a Ele. Sem fé é impossível agradá-lo. E essa fé ela é traduzida em atitudes. A fé não é um sentimento, é um dom dado por Deus. É algo espiritual. Ela é um fruto também do Espírito na vida do cristão já. A vida daquele que crê em Deus. Então, em nome de Jesus, que você, nessa semana, enfrentando mais notícias negativas, coloca o seu olho, a sua mente, direciona todo o seu ser a Cristo Jesus, a sua palavra. Creia no Senhor. Eu quero ler com você. 1 Pedro 1, capítulo 1, de 3 a 9. É um texto, são alguns versículos, 7 versículos, 6 versículos, eu quero ler com você. Olha que lindo, diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, igreja, macular-se ou perder o seu valor. Igreja, olha que legal, herança guardada nos céus para nós, para vocês, para mim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo, ou seja, quando chegar a nossa hora de partir. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, que lindo isso, gente, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Isso é lindo, isso me enche de esperança, isso me transforma, isso me coloca cada vez mais de pé, inabalável no Senhor. É tremendo a presença de Deus na sua palavra. E quando eu leio a palavra, isso me enche de fé, isso me revigora, me restaura. Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, está falando de Jesus, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando
o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando Ele nos dá fé, aleluia, glória a Deus, Ele nos deu a fé para que um dia, além de nós aprendermos a viver nessa vida, cumprimos os seus planos, seus propósitos nessa caminhada aqui terrena, um dia vamos todos nós estarmos diante dEle para sempre. Lá não vai precisar de fé, lá não vai precisar de oração, lá não vai precisar de testemunho, nós vamos viver com o corpo glorificado, sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem nada do passado. Que coisa linda! Então a fé que nos é dada é para a gente entender que, paralelo em meio a essas dificuldades todas, cadê o dinheiro, como é que eu vou fazer, e agora, o que vai acontecer comigo? Ele está preocupado na salvação da nossa alma. Esse é o foco de Deus sempre. Então usa a tua fé para ministrar a palavra que está dentro de você, para aquele que ainda não conhece, que ainda não tem essa fé, e quando ouvir a palavra, Deus pode enchê-lo de fé. Em nome do Senhor Jesus, glória seja dada ao seu nome. E eu finalizo com essa frase, algumas frases, perdão. Sem a fé em Cristo, a vida é insignificante, meus amados. Sem fé, ninguém recebe o favor de Deus, a salvação. A pessoa pode, em relação a essas coisas terrenas, olha, eu escrevi aqui, a pessoa pode vir a perder todas as coisas nesta vida, mas se ela mantiver a fé em Cristo, ela continua tendo tudo, ela não perdeu nada. Surreal, né? Falar assim, né? Mas eu tenho isso aqui, acabou, e agora? Eu não perdi nada? O que Deus quer te dizer é o seguinte, que tudo nessa vida vai passar. Ele vai continuar para sempre. A sua palavra, a sua palavra, creia na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Deus é fiel. Se você estiver aí na sua casa, e eu finalizo, se você estiver com o coração ardendo, sabe? A palavra de Deus diz assim, ó, se você crê com o teu coração, se você estiver com vergonha, fala assim, ó, Deus, eu te quero na minha vida, eu te amo, eu preciso de ti, eu na verdade, Pai, eu quero te amar, eu não sei isso que o pastor está falando, eu preciso, eu quero essa vida, eu quero essa paz, eu quero a eternidade. Você pode fazer isso aí agora. O Espírito Santo pode estar tocando no seu coração agora, pode estar tocando aí. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Cumpra esse propósito na vida daqueles que estão nesse momento, recebendo a Ti, tendo um encontro com a esperança, por meio da pregação da Tua palavra. Senhor, gera fé agora no coração deles, de quem estiver nesse momento. Escreva o seu nome no livro da vida. Que haja, Senhor, salvação. Em nome do Senhor Jesus. Essa é uma oração. Se você deve ter acesso a enviar mensagem aí, se você estiver nas redes sociais, e a gente vai entrar em contato com você, vai continuar te ajudando na caminhada da fé. Em nome de Jesus, eu quero ler ainda algo aqui. Eu traduzo ali, é uma frase de um quadro que eu peguei, muito legal, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, eu posso dizer que a fé é desafiar, ter fé é desafiar a alma a ir além do que os olhos podem ver. Então, Deus quer desafiar a sua alma a ir além do que os seus olhos, esses olhos naturais, podem ver. Você, já crente em Cristo, onde você estiver, tenha certeza que Ele é um Deus fiel. Nós vivemos por causa da fidelidade dEle, Sua palavra. Ele quer que nós vivamos por meio dessa fidelidade. Ter fé é crer que Ele é capaz de ir com você até o final. Não importa o que esteja acontecendo. Ele é por você. Ele é por nós. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para glorificar o seu nome, exaltar o seu nome.
Senhor, somos uma igreja espalhada em toda a terra, o corpo espiritual de Cristo. Senhor, leva a gente a pregar a Tua palavra, a viver o Teu Evangelho, a continuar crendo, a inundar, Senhor, os que estão próximos de nós, a inundá-los com a Tua palavra, para que eles possam ter fé, eles possam crer que há esperança, em nome do Senhor Jesus. Nunca foi um tempo, Deus, tão oportuno de pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Louvado seja o Teu nome, fique conosco, nós Te adoramos, Senhor. E é no nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa igreja, Obi, todos os membros, todos aqueles que estão, Senhor, conosco nessa caminhada. Senhor, é redundante te pedir, Senhor, continua abençoando eles, né? Nós sabemos que o Senhor já faz isso. Queremos juntos nesse momento te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai também, Senhor, nos nossos irmãos, amigos de todos os lugares, Senhor. Que essa palavra venha encontrar verdadeiramente espaço em seus corações e que venha gerar muitos frutos para a alegria deles e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, não deixe de ler a palavra, encha-se da palavra, dê atenção à palavra de Deus. É por ela que você vai ser renovado na sua fé, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, em nome do